Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando o nosso segundo episódio do Pergunte ao Profissional com as nossas amigas advogadas aqui. Hoje a Marina e a Mariana novamente, mais uma vez. Parece que na próxima aí terá uma outra advogada e numa outra nós vamos ter todas as três debatendo quem é a mais amiga da Marina. Gostou de fazer intriga? O causos de família nós vamos fazer Começou. aqui. Vamos fazer. A gente está aqui hoje para mais uma vez tirar algumas dúvidas a respeito de alguns assuntos jurídicos. E hoje, né, como é maio, mês dos namorados, a gente vai estar tirando algumas dúvidas. Junho. Ai, é junho, né? Meu Deus, maio é o mês o outro mês. Mês das Que noivas. loucura. Vou voltar ali só nesse pedacinho ali. E como estamos em junho, mês dos namorados, nós vamos falar alguns assuntos referentes aí aos namorados, relacionamentos e tudo mais. E aí, meninas, como estamos? Tudo bem? Tudo bem? É um Tudo prazer. É um prazer enorme estar aqui de novo, né? Produzindo esse podcast contigo, Michael. E trazendo informações jurídicas de uma forma mais leve, né? E pra completar e repetir o sucesso que foi o primeiro episódio, trouxe de novo minha Aí. colega Mariana. Fiquei muito feliz de estar aqui de Pra- novo, ainda mais para discutir sobre namorados e união estável. A gente adora. Esse é o meu assunto favorito, assim, do nosso ramo, né, de atuação, né? Então, eu vim até a caráter Aí, ó. de corações pra falar Romântica. sobre o mês dos apaixonados. Falar sobre corações partidos. Várias críticas da união estável, do namoro. A gente sabe que uma vez, há um tempo atrás, assim, né? Antes de te conhecer, da gente conversar a primeira vez, eu tinha ouvido falar, né? Na TV, eu acho, em algum lugar na internet, que existia um contrato de namoro. E eu assim, não, isso deve ser uma coisa de outro lugar, alguém deve estar inventando isso, não, né? Nossa, Enfim, é uma coisa muito distante, né? todo mundo acha que as pessoas inventam um contrato de namoro. É. Incrível. E aí, quando a gente se conheceu e tu falou que trabalhava com isso, eu disse, não pode ser que existe alguém que realmente trabalha com isso e que isso existe. Que faça contrato de namoro. Porque eu acredito que deve ser um assunto bem polêmico, no sentido de, né, nós meros mortais pensar assim, como que alguém quer comprovar que está namorando comigo? Namoro sempre foi namoro, né? Mas eu acredito, né, que alguém deve ter se dado mal numa dessas aí. É por isso que isso se tornou necessário, né? Várias pessoas. Então, aí sabe o que eu até estava pensando essa semana, aí vocês me disseram uma viagem na minha cabeça, né? Pensando na nossa conversa e nesse assunto, né? Porque eu pensei, alguém deve ter tomado um golpe, né, no sentido de assim, não era um namoro, era só não era um casamento, era só um namoro. Aí a pessoa exige, não, nós éramos casados mesmo e tal, e então eu quero meu direito. Não, e era só um namoro, né? Mas daí eu pensei, deve ter o outro lado também, né? De que realmente era uma união estável, ou um casamento, e a pessoa que queria ficar para assim, não, era só namoro. Então eu acho que tem os dois lados, né? O que quer, não sei se vocês entenderam, o que quer dizer que era casamento e a pessoa quer dizer que era namoro, e era namoro e a pessoa quer dizer que era casamento, né? Então, isso é antigo? Como é que surgiu? Por que surgiu? Aonde Então, surgiu? Isso acontece muito, né? O contrato de namoro, sim, ele existe, é verdadeiro. E realmente ele é pouco utilizado até hoje, sabe? Acontece que o contrato de namoro, ele vem, né, como uma forma de prevenção para não caracterizar a união estável. Mas há quanto tempo ele existe isso Ele legalmente? existe, olha, legalmente mesmo, acho que ali por 2007, por aí. Pra te ver. 7? Nossa. Exato. Mas ele comumente, assim, tá virando, né? A Ficando partir mais da em pandemia voga. ele ficou Bem, Não, essa confusão, na verdade, que tu falou antes, né, Michael, se dá muito porque antes de uma união estável existe um namoro. E Claro. quando as partes não convencionam, a partir de quando vira uma união estável, fica esse limbo. E daí um acha que é namoro, o outro acha que é união estável, um trata como namoro, o outro trata como casamento. É muito comum. Então, vira essa... Tá, mas, por confusão. exemplo, assim, né, já vou misturar os assuntos aí, tá? Mas Não, claro. quando vai casar, por exemplo, né? Quando eu casei lá, tinha a gente vai falar sobre isso também, os regimes, né? De Os bens. papeizinhos pra assinar, né? Mas qual o regime? Comunhão parcial e tal. E tem um regime lá, que acho que é o mais simples, que tu só divide aquilo que tu
tem depois que tu... Tu casa. No namoro, É o da comunhão parcial. no namoro também, assim? No estável? Não. Como é que funciona essa parte? Aí é que tá. No namoro, não tem efeitos patrimoniais. Ah, não então, tem nada. assim, é realmente só um namoro. Então, não se mistura os bens adquiridos durante o namoro. Já na união estável, não. Porque hoje a união estável ela é equiparada ao casamento. Então, entende-se que sim, a união estável tem efeitos patrimoniais. Ou seja, incide a questão dos regimes de bens que tu tava falando agora aí. E o namoro, ele começou, essa confusão, porque o namoro começou a evoluir, né? Então, antes o namoro era só na sala dos pais. Hoje, tem namorados que passam a semana inteira juntos. Moram juntos, então começou a ficar uma linha muito tênue do o que é namoro, o que é união estável. A minha próxima pergunta, acho que ela já emenda com o que é a segunda pergunta, né? Assim, quando que o namoro vira união estável? A minha pergunta é, isso só, a pessoa que faz isso é só quando existe um namoro onde eles acabam tendo essa coisa de um ficar na casa do outro. Quando cada um mora na sua casa, não tem necessidade de fazer, porque daí, eu moro na minha casa, como é que vai ser casamento? Não. Também não. Pode ter união estável, cada um morando na sua casa. Exato, porque a moradia não é pré-requisito para união estável. É muito subjetivo. É não, um mas forte eu digo- mas eu- indício, mas não é requisito. Não, mas eu digo no namoro. Se a gente não mora junto, precisa igual fazer um contrato de namoro, porque... Não? Depende do caso. Aí que tá. É uma coisa que tu tem que olhar. Cada casal é um. Cada casal tem as suas particularidades e tem que ser analisado. Mas, em princípio, o contrato de namoro, ele vem pra resguardar, assim, o relacionamento. A gente Dá fala... nome ao relacionamento. a gente Dizer fala que a que, gente tem assim, um namoro. As pessoas só aderem ao contrato de namoro depois de levar o primeiro tapinha, assim. Que foi o que tu comentou no início disso. Porque acha que é bobagem e tal, daí depois acaba vindo o problema da união estável, que não formaliza nada, virou união estável, comunicou bens, então teve uma dissolução, teve que repartir bens, daí a pessoa, quando começa o outro relacionamento, já fica mais ligada, tipo, opa, vou fazer um contratinho aqui. E também é muito subjetivo essa caracterização da união estável e do namoro, porque é simplesmente assim, ó, o namoro é caracterizado por uma união duradoura, Pública, contínua, com um intuito futuro de constituição de família. E a união estável é a mesma coisa, só com o intuito presente de constituição de família. Então, antigamente existia, né, os requisitos de 5 anos de moradia. Isso, eu sei, eu ia falar 5 anos nisso. de relação, não moradia. 5 anos de relação e etc, pra caracterizar uma união estável. O duradouro ali, né, É. tinha um prazo mínimo, que não existe mais. E não existe mais. Então, assim, hoje em dia, cada vez mais ficou mais subjetiva essa questão. E aí, depende daí, se não tem consenso, né, sobre qual era a relação, Eu acho, fica pro juiz eu decidir acho- Traz as uma provas. insegurança. eu acho que o que tinha que valer é o status do Facebook. Botou ali, não, nós tava ali, tava como namoro, Nossa, eu então nem era só sei namoro. Qual que é meu status do Facebook ainda? O meu tá casado, né? Eu casei. Tinha que botar união está. Não, viu? Mudou ali e valeu pra tudo. Já tava Pronto. valendo, não precisava complicar. Mas essa do... Mas deve ter gente que deve ser, não, mas olha lá no Facebook, tava só namoro. Como é que... Solteira no Mas Facebook. essa do Facebook é bem engraçado, porque realmente o Facebook surgiu muito quando eu comecei a namorar, né, com o Renan e tal. E aí, na época, claro, eu era solteira, daí eu coloquei solteira no Facebook. Daí depois a gente colocou em um relacionamento sério, que daí era como namorando, né? Aí depois, quando a gente noivou, a gente trocou pra noivos. E daí depois, quando a gente casou, a gente trocou pra casados Todos também. os status foram É, utilizados viu? pela Viu? Marina. Qualquer coisinha tava ali, as datas. Não, mas isso aí já ajuda já ajuda nessa questão, né? Mas tu falou, né, que a moradia não caracteriza. Eu conheci um casal que o cara morava... Eles só conseguiam ficar juntos assim, né? Já eram mais velhos, né? Ele nos Estados Unidos, ela aqui. Junto eles não... Eles só vinham uma vez por ano ver ela. Entendi. Foi o único jeito que eles davam certo, era Mas tem desse. casais Estranho. que são tem. assim, tá Tem se tornando casais mais... eu já vi comum. até pessoas casadas realmente no papel
com casamento, não necessariamente união estável. E cada um mora na sua casa, assim, bem tranquilo. Ou cada um mora tem um quartinho. Tem um quarto separado. É meio estranho, então fica seu amigo, né? Também. Mas voltando à época antiga, né? Porque antigamente tinha, né? Era separado o quarto da mulher e do homem, né? Mas eu fico imaginando assim, é que essa é uma realidade longe. Eu nunca vi isso vocês veem isso seguidamente, né? Alguém começou a namorar, ele disse, então tá, vamos namorar, vamos. Então tá, só assina esse papelzinho aqui pra mim aqui. Assinar um contratinho. Assim não tem alguém que a outra parte não fica meio assim. Nunca ouvi falar disso aí. Sempre tem. Por isso que vai muito do diálogo das partes. E aqui eu realmente indico sempre o casal a dialogar, conversar, entender que fase da relação eles estão. Porque é como tu disse, um pode achar que estão namorando, o outro pode achar que tá em união estável. Então é importante o casal dialogar sobre isso, né? E não é nada romântico, mas vai te salvar. Pode ser que te salve. Não, Tomara mas que não eu precise, acho que assim, né? se tu tá num namoro ou numa união estável, eu acho importante tu ser transparente, sabe? Sobre todos os aspectos. Como eu falei, provavelmente alguém tomou o golpe, né? Isso é óbvio, né? É que tu passa a sair do emocional, que a paixão tem isso, né? A gente lida mais com a emoção e tu começa a ser razão. Eu quero que isso dê certo. E, querendo ou não, pra dar certo, coisas precisam ser ditas. Sabe? Tu precisa entrar numa linha com a pessoa e dizer, olha, a gente tá namorando, quando foi pra, né, a gente adquirir algo, construir uma família, a gente muda isso, mas hoje isso é importante. Então, essa parte aí do direito de família, a gente tenta conscientizar as pessoas, porque a união estável é um risco muito grande. As pessoas, assim, elas entram de cabeça no relacionamento e, infelizmente, términos acontecem. E perdem muito patrimônio. Mas a união estável... E quando a pessoa entra no relacionamento, tudo são flores, né? Exato. É meu amorzinho pra cá, meu pombinho pra lá. Ele não vai fazer isso comigo. Aí depois... Primeiro os bichinhos são pequenos, né? Meu ursinho, meu gatinho. Isso. Depois os bichos aumentam, né? As garrinhas aparecem. Tá, mas a união estável, ela não precisa ter um documento. Não, esse que é o problema. Tá. Não. E aí, por exemplo, eu teve um conhecido amigo, não é mais um amigo há muitos anos, né? Por causa... Foi um cara... de repente, isso depois a gente corta, tá? Se for ruim, a gente vai cortar, pessoal. Eu apresentei ele para um amigo... Eu apresentei um cara para um amigo meu de longa data. Tá. E aí, esse cara que eu apresentei, que era um amigo de curta data, assim, que eu conhecia menos, começou a frequentar muito a casa desse meu outro amigo, né? E aí, um tempo depois, esse meu amigo apertou a irmã dele. Tu tá tendo alguma coisa com o fulano? Tô, a gente vai começar a namorar, ele vai vir aqui falar com a mãe, a gente já tá namorando. E esse meu amigo ficou brabo, né? Pô, trouxe o cara aqui e o cara tá querendo, vai namorar minha irmã. E ele foi contar pra uma... Tu acredita que o fulano vai namorar minha irmã? Como assim? Ele tá namorando comigo. Então ele tava namorando as duas ao mesmo tempo. Mas, claro, uma não sabia da outra, né? Sim. E ele já estava prometendo casa e tudo para as duas, né? No caso desse, com qual das duas que ele vai comprovar que era um namoro, né? No namoro, na verdade. Porque vamos dizer que o cara... Mas também tem o caso das uniões estáveis simultâneas. Não, mas eu disse, vamos supor que o cara mantenha isso por um tempo e ninguém descubra, né? Daí vira uma união estável. E as duas vão dizer assim, não, opa, isso aqui, com quem que fica cada parte, né? Mas sabe que tem bastante estranho, né? Tem, na jurisprudência. Acontece mais dos maridos fazerem isso do que as esposas, né? Mas de maridos que viajam muito a trabalho e daí tem uma família num lugar, uma família num lugar e outra família em outro. Aí são as chamadas uniões estáveis simultâneas. Mas daí, tipo assim, o juiz lá vai entender que tem cada uma parte tem um direito ali. Sim, tem eu falei na brincadeira, existe. Não, existe. Tem bastante jurisprudência acerca do assunto. Mas que loucura. Existe. Mas é união estável. Namoro até não é o ideal, mas não tem efeito jurídico nenhum. É que namoro, como não tem efeitos patrimoniais nem jurídicos, daí não interfere, né? E a união estável, a maior diferença é no divórcio, digamos assim, ainda bem que ainda não precisa divorciar. É que assim, a união estável, no caso, quando tu faz ela em cartório, formaliza, o teu estado civil continua solteiro. Sim. Tem muita gente que coloca em união estável, mas em união estável não é estado civil. Sim, a união estável vai valer nessa questão de bens e tudo mais, mas não precisa fazer um divórcio.
assim... Não, Precisa. aí é que tá. Tu vai fazer uma dissolução de união estável. Não é divórcio. É dissolução de união estável. É parecido. É, A ideia é a parecido. mesma. Mas- A ideia é a mesma. Tá, mas tu se vai for partilhar os pensar bens, assim for- na prática, tá? Tá. Tô fazendo uma pergunta leiga. Qual é a diferença de uma união estável e um casamento, então? Então, Essa essa é a crítica que a gente tem. Porque, Porque na assim, prática, me parecendo leigamente, assim, né? Nem se existe a palavra leigamente, mas né, não tem diferença nenhuma, assim, né? É que assim, a união estável, ela surgiu, tá? Pra proteger aquelas uniões de antigamente, na época em que não era previsto divórcio, que não existia possibilidade de divórcio. Que eram os E aí as famílias. concubinos. Eram os Ou seja, concubinos. gente que ficava junto um tempão sem casar e depois... Exatamente. E não casavam porque não queriam, não era porque Sim, não sim. podiam, Não, também né? não podia. Teve a época que não podia, né? Ah, mas isso é muito antigo, Não assim. é tão. Não, O divórcio, se eu não me engano, foi em 1977, né? Que veio a lei do divórcio. a lei do divórcio. Mas a união- mas não a sei união- se é 77, mas É, foi mas por Mas aí. a união estável é uma coisa de que ano, mais ou menos? Recente também. Porque também é uma coisa que não se ouviu Foi- falar... É. Eu ouço falar não há tanto tempo. Então, 10, 15 anos, no máximo, que É eu que ouço ela falar. é um fato 90, jurídico, eu união acho. estável. Exatamente pra regular essas uniões que ficaram a ver navios. No assim. limbo Não, também. no limbo, exatamente. Não tinham proteção jurídica. E aí, claro, cada vez a união estável foi ficando mais forte, foi ficando mais forte. As pessoas hoje em dia, tipo, têm a tendência, ai, não, eu não vou casar, pra que casar? A gente tem uma união estável e Se coisa. E foi junta. ficando, se juntou. Só que cada vez mais a união estável ela foi ficando equiparada ao casamento, né? A jurisprudência fez isso. A gente tem muitas decisões, e, enfim, até alterações nas leis, realmente equiparando, né, a união estável a um casamento. Tanto que o companheiro também começou a entrar, não era herdeiro antigamente, e aí também, com a alteração em lei, ele virou herdeiro, equiparado como se cônjuge fosse, né? Então, realmente, essa é a nossa crítica da união estável hoje, porque a Pra gente vocês, na opinião de vocês, se tornou... se tornou meio... É que assim, a meu ver, se a pessoa quer ter uma união estável, deveria ter, então, um regime jurídico regulando realmente a união estável. Por Pra- si, né? Só pra ela. Só pra ela. É E que- não equiparar ao casamento, sabe? É que a Mas que, ideia... mas que diferença ia ter também? Mas é que a ideia é que, assim, a união estável, ela surge como uma modalidade de família diferente do casamento, tá? Exato. É uma entidade familiar diferente. Ela surgiu com... Era uma inovação, o direito, nossa, aderiu a uma nova entidade familiar. Só que, com o tempo, a jurisprudência foi decidindo exatamente igual Sim, ao casamento. às Só vezes- que a questão aqui é, a união estável... Tu não precisa assinar nenhum papel. Tu piscou, tu tá numa união estável. E o casamento, não. Tu assina um papel ciente de que tu tá entrando num casamento e que E isso muda o tem, estado e civil. tem efeitos jurídicos e Sim, patrimoniais. sim. A união estável tu nem sabe e tu está nela e ela tem os mesmos efeitos que o casamento. Então isso é muito complicado. Essa é a nossa crítica com relação à união estável. Na no opinião de estado vocês, que tá então, hoje. seria melhor que nem existisse. Ou... Não. Não assim. Não, se fosse como está agora... Não. Agora gerou uma insegurança absurda. Muito E assim, grande. ó, tu não regula, tu cai no regime legal. O regime legal É o da comunhão parcial. comunica bens. Então, tudo que tu adquirir na constância dessa união, que a gente não sabe nem quando começou, porque Sim. vocês Muita não assinaram gente- nada. Muita gente diz, a nossa relação começou em agosto de 2013, por exemplo. Ah, não, a nossa relação começou em setembro de 2012. E aí fica pro juiz Sim. decidir quando é que começou. Eu tenho um sabe, familiar, que é o mesmo que eu já citei no outro episódio, né? Que ele não tinha nada, assim. Ele tinha uma propriedade... Não, nem tinha, porque quando ele se divorciou, ele deixou com a ex-esposa. Então ele não tinha nada, assim, um carro. E ele tava morando com uma mulher, que era uma outra... Era outra, depois se tornou mulher, mas ele nunca casou com ela, né? Porque ele ficou um tempo com ela, ainda casado no papel com a outra. Com a oficial, digamos assim, né? E eles ficaram muitos anos morando junto, eu acho que uns... nem sei, mais de 10 pelo menos, 12. E aí, quando ele... Só que ela era uma pessoa que adquiriu alguns bens, assim, carro bom, um apartamento, tudo mais. E aí, quando eles se separaram, que ela não quis mais, ela, para não arrumar problema, ela deu um apartamento, que era o anterior que ela tinha, deu para ele. Pegou e assim,
Então ele acabou sendo beneficiado, porque ele entrou sem nada no negócio, ela que comprou os bens todos e deixou com ele o apartamento, porque sabia, a gente era um casado, né? Apesar de não ter nada no papel, isso né? que ele não foi atrás, porque provavelmente ele teria direito a mais coisas, talvez, entende? Não, é que E ele não... direito às dívidas, se tivesse também. Porque muita gente acha que vai dividir É, só que a ele não parte quis, boa. claro, eles nem quiseram entrar no Isso que tu falou é muito interessante, porque a gente escuta muito, eu pelo menos, acho que a Marina também, digamos assim, eu não vou formalizar, não vou fazer contrato de namoro porque eu nem tenho nada. Mas é exatamente esse o problema. Porque tu não tem nada, mas Um dia vai ter. dia tu vai ter. E se tu ainda estiver com essa pessoa, o que tu conquistar vai ser da outra pessoa Sim. também. Então, a O prevenção... que a pessoa já tinha, não, no caso, né? Mas, Então, a prevenção é a chave do negócio. no caso dela, ela teve que... Cara, como ela decidiu terminar o relacionamento e ele eles não... estavam em consenso, Ele né? é que ele E não... aí, quando o consenso do casal entra aí, na questão da separação do divórcio, aí tá, tudo É que ótimo. por ele, tudo na ótimo. verdade, como ele queria continuar, por ele, acho que ele nem queria nada. Foi meio que um jeito dela dizer, tá, pega aí, larga e não me enche mais meu saco. Foi uma forma de resolver assim, um né? casal tranquilo, né? Não era Eles brigaram. Mas Não, pareceu tranquilo o término, É, assim. É porque ele não quis piorar, porque ele queria voltar, entendeu? Tá, Mas daí ele cometeu entendi. muitas coisas ruins. Eu acho que eu comentei outra vez, jurou ela de morte, ela botou ele na Maria da Penha e tudo mais. entendi. Então, ela só quis se livrar, tá? Pega isso aqui e te E some. vai, Foi mais ou menos esse aí, ó. Entendi. Só que, óbvio, eles já moravam juntos há, sei lá, mais de 10 anos, pelo menos 10 anos eles moraram juntos, né? Mas... E sobre essa questão de prevenir, né? Muita gente acha também que contrato de namoro é só para pessoas de poder aquisitivo alto, alguma coisa assim. Eu escuto muito isso. Até ontem mesmo eu vi no portal Migalhas, né? Uma postagem sobre contrato de namoro e tinha muitas pessoas falando isso, né? É só para pessoas ricas e não sei o quê. Quem tem patrimônio, né? Gente, não é pra todo mundo, é pra prevenir realmente, né? E esse contrato, né, de namoro, ele pode ser feito tanto particular quanto por escritura pública no tabelionato de notas, o que eu normalmente indico, né, a modalidade que dá maior publicidade. E é super tranquilo, é muito legal, porque até os namorados, eles podem estipular cláusulas a ver com o relacionamento. Por exemplo, se moram juntos, né, já estão convivendo, morando juntos. Que vão lavar, quem vai lavar a louça, quem vai tirar lixo. Sobre os pets. Quem vai ficar com os pets. As pessoas fazem o se contrato de treinar. quem vai lavar a louça. Dá pra colocar essas cláusulas no contrato. Dá. Então, assim, vai muito da Se fosse essa particularidade aí, de cada casal, assim. É muito legal. Pensou, É muito legal. Mas é por isso que eu também sempre indico buscar também orientação, né, de um advogado. Porque tem cláusulas que daí tem que ser analisada, porque daqui a pouco, fere a dignidade humana, alguma coisa anula assim. ali o contrato. Não, daí não dá. Mas tem muitas cláusulas realmente que são de particularidade de cada casal que dá pra ser colocado no contrato. É muito legal. Sabe assim, né? Eu sou cristão, né? Sou pastor, inclusive, da igreja, um dos pastores. E na igreja é um pouco mais... o fluxo normal, não sempre é assim, mas o fluxo normal é mais isso. O casal se conhece, namora um tempo, já casa. Teoricamente, o nível de divórcio deveria ser menor do que não deveria ter tanto divórcio, mas existe. Mas é um fluxo mais, não sei, não existe tanto essa realidade, assim. Por isso que, de repente, para mim, a pessoa pensa assim, vamos botar na cláusula, quem vai lavar a louça? Eu achei... Nossa, tem Mas vocês já fizeram isso? Já teve alguém que botou? Lavar louça pra mim, não. Mas no casamento, no namoro, quem lava a louça? Pode botar Não, dá pra dois. colocar. Dá pra colocar tanto no de namoro quanto no de união estável, tanto faz. A Jennifer Pacto, Lopes, sabe? antinupcial também, pro casamento. A Jennifer Lopes, por exemplo, no pacto antinupcial dela com... qual é o nome do cara agora que ela tá? Ai, amiga, eu sou péssima. Com famosa. enfim, Eu sei que existe a Jennifer Lopes, mas a cara dela eu não me lembro. Tá. Eu nem lembro se ela é atriz ou Mas cantora. é os dois. né? Mas ela agora, no pacto antinupcial, ela colocou, por exemplo, frequências de relações sexuais no contrato. Sexual. Uhum. E tem... Ela e o marido. Elas iam processar o cara.
Enfim, é aquela cláusula até que ficou realmente... rolou uma discussão, assim, no mundo jurídico sobre até que ponto realmente essa cláusula, ela é interessante de se colocar no contrato, porque... Se não fere nenhum direito, né? Porque A tu pessoa não tem que ser pode obrigar a obrigada. pessoa, né? Daqui a pouco a pessoa não tá afim, tipo, naquele dia. E pode ter, tá sei lá, doente. problemas de saúde. Exato. E pode ter problemas de saúde pra não, sei lá, alguma coisa hormonal, alguma coisa, tu vai processar a pessoa, por exemplo. Mas pra mim, a melhor cláusula é a cláusula da infidelidade. Ah, Se a pessoa é infiel, ela tem que pagar. Daí vem X tanto, 500 as mil. As partes acordam. Nossa, é bem legal. essa é comum. É comum. Essa da traição é bem comum Essa também. pegou bem aqui no Brasil, né? É mesmo? Uhum. Que loucura, tu. Em E qualquer... muita gente apoia, né, colocar essa cláusula no contrato. Achei interessante. Olha. Não, por isso que eu falei, quando a gente conversou a primeira vez, que eu realmente vi que isso era verdade, assim, porque eu acho que pelo menos, tô falando pra maioria das pessoas, tu sabia disso, Elias? Já sabia que existia? Nunca não. Foi ver? Realmente é uma coisa que às vezes está meio distante, assim, ou não. E tem muitos profissionais que focam nesse. Os profissionais mais que trabalham na seara familiarista, né? Sucessória. E que lida com contratos. É que é uma coisa mais específica do direito de família. Acho que quem não tá... Aqueles advogados mais generalistas não tem tanto conhecimento, mas... Ou de outros nichos, né? Exato. Mas é bem comum, sim. Interessante. Indo para a próxima, né, pergunta aqui. Quais são os regimes de bens que existem, né? E qual é o melhor? E qual é mais indicado, né? Não sei se entra nisso, né? Tá, então, são 6 regimes, tá? Na realidade. 3 deles são os mais conhecidos e os outros 3 nem tanto ou são subutilizados, tá? Então, antes eu preciso falar só que o regime legal do Brasil é o regime da comunhão parcial de bens. Então, Que é o mais comum, assim. Se tu não fala nada, ele que É vai... esse aí que vai. esse que vão Ou geralmente O Estado diz que é esse. é que é o mais barato no cartório também, né? Ai, que daí tu não precisa de advogado. que tu não precisa de bastante nupcial, nem Sim, nada. sim, Só chega lá, Fiquei marca. pensando aqui. Exato, Se tu for no E- cartório, quando eu casei, quando eu fui no cartório, esse aqui é o mais barato, é esse aí. Tu tem um pacto? Não tem. Daí E como eu não é tinha o- nada é. também pra gente colocar lá, não. Antigamente, o regime instituído era o da comunhão universal de bens. Mas aí mudou e aí se alterou pro regime da comunhão parcial. Mas, enfim, eu até fiz um post, né, no Instagram que tem é bem, assim, explicativo, realmente, essa questão dos regimes de bens. E aí eu vou trazer um pouco pra cá, né? Claro. Então, o regime da comunhão universal é o seguinte. Tudo que é meu, teu, é nosso. Durante e antes... Não, desculpa. Tudo que é meu, teu e... meu Deus, me confundi aqui. Tudo que é meu é teu, inclusive aquilo que a gente adquiriu antes do Tudo é casamento. de todo mundo, entendeu? O que é teu é meu, o que é meu é teu, é tudo nosso. Tudo que é meu, teu, antes do casamento ou da união estável, vira nosso até o fim. E aqui entra também doações e heranças recebidas durante essa relação. Entra tudo, tipo, tudo. O patrimônio que antes era teu ou só meu, vira um bolo, vira único. Um bolo único. O regime da comunhão parcial é o seguinte: a partir do casamento ou da união estável, tudo que é meu e teu vira nosso durante o casamento. Mas daí não entra as doações e heranças recebidas Dos pais. dos pais. Por exemplo, herança. se eu receber uma herança dos meus pais hoje, ou alguém que recebe uma doação durante o casamento, isso não entra depois na hora de tiver um divórcio. Isso? Não entra. Isso. Entendi. Quando tiver um divórcio, é bom. essa boa. ressalva, Porque tu é quando leigo, mas tu falou muito bem. Quando tiver um divórcio, não entra. Mas se, por exemplo, a pessoa falecer, aí acaba englobando no patrimônio. Tá. Mas aí isso já é uma parte do viés de sucessões, e não da parte da família. Sim. Assim. E aí o regime da separação total é o que é meu sempre será meu, o que é teu sempre será teu, e não importa se a gente tá durante o casamento ou não, porque vai ser assim até o fim do casamento. Também uma xologia minha, assim, né? Uma reflexão. É porque, assim, o Brasil tem muito... Acho que a maioria das pessoas, né? Tô pensando rapidamente, assim, ou muitas pessoas...
quando casam, não tem muita coisa, né? Eu acho que, de repente, é por isso que as pessoas acabam a vida normal do brasileiro, assim, né? Eu conheci muito amigo que fez, por exemplo, assim, ó, vamos financiar uma casa. Ah, tá, vamos fazer uma união estável só para colocar os nossos 2 nomes junto e quando a gente... para poder financiar, por exemplo. Por exemplo, eu passei 10 anos fotografando o casamento. A grande maioria dos casais, assim, muitos casais, o cara gastou um dinheirão na festa. Fez o que tinha e o que não tinha. Mas não tinha carro, não tinha casa, não tinha nada. Ou seja, eu não tenho nada, então vamos casar nesse regime porque nós não temos nada para colocar... Que foi que eu te falei antes, que era o erro. As pessoas dizem, eu não preciso porque eu não tenho nada. Sim. Só que tu não tem nada, mas vai adquirir. Vamos Isso, ser... mas eu quero dizer que as pessoas... Eu não entendi no caso o que eu quero dizer assim, ó, da questão do casamento. Pra que eu Quando vou as fazer pessoas por exemplo, assim, ó, quando eu casei, eu não tinha nada, eu não tinha mesmo, assim, de bens, nem a minha esposa. Pra que eu vou fazer uma comunhão de bens se nós não temos bens nenhum? Faz, porque nós só vamos ter bens depois de casar mesmo, entende? Então, eu acho que é por isso que a maioria dos brasileiros digamos, acaba... deixa o regime legal. É isso que Eu eu tô entendi falando? o que ele quis Não, dizer. é É que, por por- exemplo, quando eu e o Renan, por exemplo, eu tinha o meu carro, ele tinha o carro dele, enfim. Aham. Mas essa não é o que eu vejo, assim, não é o que a maioria das pessoas que casa, quem casa jovem, assim, tá? Por eu tô tá se trazendo... referindo aqui em casa jovem. É, né? a maioria das pessoas, casa jovem, casa ali, sei lá, ainda tá estudando, começou a trabalhar agora, ainda não tem muitos bens. Então, por isso que a maioria das pessoas acabam, acho que, aderindo à comunhão parcial de bens, porque realmente não vai fazer diferença. Vai construir junto. Vai é. construir junto. Exato. Porque é até mais caro fazer a comunhão, como é que é? A separação total de bens. separação- Por causa do pacto, Então, Por assim, causa do pacto. se já não tenho nada, já o que eu vou ter depois de casar, então caso... E o da comunhão universal também não vale a pena nesse caso, porque eles não tinham nada. E aí eu né? acredito Vai que é no diferente casal, pra quem, assim, pô, eu já tenho um patrimônio, o outro já tem um patrimônio, então a gente não tem... Eu entendo o teu ponto de vista, porque como eu casei cedo, foi o meu ponto de vista também com o Renan, assim, que a gente realmente tinha os nossos patrimônios, então realmente já não entrava, né, na questão do... Diante do casamento, Sim. não entra, não comunicava. Mas que, como a gente era jovens, a gente ia acabar construindo o nosso patrimônio Claro, juntos. é E isso por aí. isso, a Casamento, gente isso escolheu- fica bem... Exato, mas ele tá se Marca, referindo ao casamento, não na união É, estável. ao casamento. Que nem assim, ó, me vem um outro exemplo, tá? Eu tenho um amigo, enfim, a mãe dele morreu muitos anos atrás, mas o pai dele já tinha um patrimônio, assim, tipo, várias casas e tal. E aí ele casou com uma senhora, assim, já eram mais velhos, e ela também tinha um patrimônio. E eles decidiram, não, vamos fazer assim, o que eu tenho é meu, o que tu tem é teu, e fechou. Quando a gente, se um dia, eu não sei se eles fizeram isso no cartório, deve ter que feito. ela não tem filhos, né? Ela não teve nenhum filho. E ele tinha 4 filhos. E ele disse assim, então faz assim, quando falecer uma coisa, os teus bens tu divide com os teus filhos e os meus são meus, e fechou nessa, assim, né? Eles não quiseram misturar as coisas, enfim, eles decidiram isso, né? Também, não sei se pode, ou sei lá, foi a Isso decisão. foi um casamento? O que foi isso? É, Eu mas acho isso já que faz foi um muitos anos. casamento- É que na verdade ali a parte sucessória não tem como um cônjuge não participar com separação total. Daí não... Sim, entende? não tem. É, É que mas daí é- muda a questão da parte sucessória. Que É, daí muita até. gente acaba confundindo Pode, também. que pode ser também que eles falaram isso, mas também não sabem Mas, da lei, né? Provavelmente mas eles nem... assim, com relação ao divórcio, realmente, né? Ficaria caso cada eles- um pro lado. É que agora eles já são bem idosos, assim, Sim. estão bem velhos já, né? Mas tu sabe que agora eu tava lembrando, eu fiz um post esses dias no TikTok, falando assim... Foi muito engraçado, porque eu falei uma coisa assim, ó... se tu não fez um pacto antinupcial ou não fez um contrato de união estável, depois não adianta falar que tu pagou pelo bem sozinho e que o teu ex não tem direito ao bem. E daí veio uma moça e comentou assim... Nossa, eu tô passando exatamente por isso, porque eu comprei um apartamento financiado, todo meu, e agora eu tenho que partilhar com ele. E daí ela falou assim, só que ninguém me perguntou no cartório qual era o regime de bens que eu queria. Daí eu falei, mas eu perguntei, tu fez um pacto antinupcial? E ela, não, mas ninguém me perguntou se eu queria fazer. Claro, ela deveria ter procurado um advogado pra auxiliar nessa parte. Que Então realmente tem no tabelionato realmente não questionam nada. As assim. pessoas vão indo e daí tu entrou na comunhão parcial e mesmo no casamento, que é algo extremamente formal, se tu não tem uma mínima consciência de regime de bens, tu vai e tu entrou no... E cada regime de bens tem a sua peculiaridade, assim. Então,
Bom, continuando, né? A gente tem mais 3 regimes, que daí já não são tão usuais, né? Pra mim, eu só conhecia esses 3 principais não, mas a gente ali. tem mais 3, tá? Que é o regime da separação obrigatória, que ele é a mesma coisa que o da separação total, só que ele é aplicado para os maiores de 70 anos e outras 2 situações. Daí... impõe que tu se case. ela é nesse obrigatório. regime. Daí, se tu é maior de 70 anos, tu resolve se casar com uma novinha aí de 50 ou menos. Tu obrigatoriamente vai ter que casar pelo regime da separação total. Tem uma crítica muito grande, tá sendo discutido no STF já. Porque hoje em dia também quem tem 70 anos normalmente tem... Não é mais não é mais velho, idoso, né? Tipo, então... quer dizer... Isso é velhofobia. Tipo, seria por um intuito, digamos assim, de não... proteção Sim, do patrimonial. Só que a crítica aqui é que a pessoa com 70 anos tem noção aonde é o super relacionamento lúcido, que tá Mas se entrando. o Carlos Alberto de Nóbrega casou com 90 anos, casou de novo, né? Sim, Porque tem aquela velha história, assim, né? Tá se aproveitando da novinha, se aproveitando vai pecar com herança e tudo mais. né? Isso tá sendo discutido, mas é um dos casos. Tem outros também, né? Que é obrigatório esse regime. Aí tem o regime da participação final nos aquestos. Esse eu acho super interessante, mas é muito pouco utilizado aqui no Brasil. Só o nome já é difícil. Né? As pessoas não utilizam Mas, muito em ele. suma, durante o casamento, ele é basicamente aplicado o regime da separação total, ou seja, durante o casamento, tudo que é teu, tudo que é meu. Mas aí, no fim do casamento, seja pelo divórcio ou pelo falecimento, é aplicado daí o regime da comunhão parcial de bens. Então, tudo que foi adquirido ali durante o casamento, que é cada parte ficou administrando separadamente, no final ele vira dos dois e aí se divide conforme o da comunhão parcial de bens, né? Eu acho super interessante esse, mas realmente ele é muito pouco utilizado. E aí, por fim, hoje em dia, a gente tem o que a gente chama de regime híbrido, que é quando, basicamente, as partes elegem um desses regimes como base, né, principal, assim. Esse tem que ser feito por pacto antinupcial também. E aí, nesse pacto, tu estabelece algumas cláusulas específicas de outros regimes, né? Se quer incluir algum bem, excluir algum bem, tu já deixa tudo pré-estabelecido ali. E aí é o que a gente chama de regime híbrido. Esse regime híbrido, na verdade, o código, ele não fala nele. Não algo fala. que a doutrina construiu, assim. É o que a gente juristas. tem falado hoje em dia, né? Mas realmente, ele não consta no código. No código só consta o da comunhão universal, o da comunhão parcial, o da separação total, o da separação obrigatória e o do final nos aquestos. Aí, legal, muito legal. Mas assim, em suma, não existe assim o melhor regime que se aplica, né, pro casal. Vai do casal conversar, Sim. entender as necessidades e objetivos que eles têm com a relação, com o regime que eles gostariam que fosse aplicado na relação deles, e aí pactuar. Então, assim, realmente, nesse caso, vale muito o diálogo, vale muito buscar uma orientação profissional jurídica para que seja explicado, né, realmente quais são as interferências no relacionamento e nos bens das pessoas, né? Conforme cada regime de bens. Analisar. Por exemplo, o casal não tem bens hoje, mas vai vir a ter. Ou, sabe? Tem que realmente analisar os objetivos. É que o que é bom pra mim pode não ser bom pra ti. Exato. Cada casal é um. Não cada existe, casal digamos, é o melhor regime é este. Sim. Não. Para cada caso é um Cada caso é um caso. Cada caso E é um aí, caso. hoje em dia também, tem os casais novos, né, como tu comentou, que acabam elegendo às vezes comunhão parcial, mas hoje em dia também, como tem a taxa de divórcio é elevada hoje em dia, né, tem muitos casais que daí já adquiriram patrimônio e daí depois casam de novo aos 30, 35, 40, 45 e assim vai. E aí já tem, né, um patrimônio adquirido. Enfim, E já tem uma bagagem também de relacionamento. Aí vai variando, daí vai realmente do casal sentar, conversar e ver quais são as necessidades e objetivos pra realmente pactuar qual é o melhor regime de bens pra eles, né? Então, é isso. Alinhar expectativas. Exato. Interessante. Pergunta número 4. Na separação total, a pessoa herda também? Essa eu adoro, porque as pessoas Confundem demais. nossa. E foi o que tu acabou de falar, né? Que tu especificou, no divórcio.
Mas no falecimento Porque é diferente. toda vez que eu falo isso nas redes sociais, vem um dizer, não, tu tá errada. E eu, gente, não é assim, porque a separação total de bens, caso haja divórcio, não vai ter comunicação de bens. Mas caso o casamento, a união estável, acabe pela morte de um, o outro vai herdar. Ele vai herdar, e ele é herdeiro necessário. Se tiver filhos, vai herdar com os filhos. Se não tiver filhos, ele vai herdar sozinho. Ou com ascendentes, né? Se tiver pais. E tem os pais também. Mas as pessoas acham que não, e herda E sim. é que as pessoas precisam entender que o regime, as leis pro divórcio é diferente das leis pra sucessão. Exatamente, os Então, efeitos são totalmente é opostos. diferente. Entendi. Então, sim, o cônjuge, em caso de falecimento, vai herdar, sim, mesmo na separação total. Interessante, viu só? E as pessoas adoram falar e teimam ainda. Não, mas eu tenho certeza que não. Assim, mas, gente, herda sim. Pergunta número 5. Devagamos bastante na 3 ali, hein? Fomos longe, hein? Foi legal, Não, foi legal. mas Fomos bem esclarecedor. A gente até trouxe coisa. A gente acabou adiantando algumas coisas. É verdade. Caso a gente vá aqui e diz, não, isso aí a gente já falou, vocês me avisem, hein? Aqui, isso aí, pessoal. Nossa ideia não é ficar. Eu tinha dado uma pincelada. Sim. A ideia é essa aí, a gente trazer a informação de um jeito bem descontraído aí. Que data passa a viger? Viger, olha essa palavra. Viger. Minha união estável se não formalizamos e resolvemos separar. É o caso de união estável que não é feita no cartório, é isso? Exatamente. Aí que mora o perigo e mesmo tá assim na união. indo. Não, vale a pena, vale o risco. Sabe aquela música do Henrique e Juliano? Gente, toda vez que eu escuto essa pergunta, eu lembro dessa música. Porque, assim, é muito isso. Quando o casal tá namorando, tá em união estável, tudo são flores, tudo é maravilhoso, meu amorzinho pra cá, meu pombinho pra lá. Aí, não, a nossa data de comemoração é X, estabelecem ali verbalmente que é X, e assim vai indo. E aí, na hora de que a relação acaba, aí vem, às vezes, a raiva, a mágoa. E aí, um diz que a relação começou em setembro de 2016, o outro diz que a relação começou somente em agosto de 2018, sei lá, ou 17, vamos lá. E aí fica essa incógnita. Quando que a relação começou? E se a união estável ela não é formalizada, fica pro juiz, então, pro Estado, reconhecer e dissolver essa união estável. E aí vai ser com base nas provas apresentadas, enfim, que o juiz Facebook, tá vai ajuda aí um pouco, né? Ajuda. Mas eu acho que o Facebook não tem união estável. Não. Tem união Será que estável. não tem? Acho que não. Não sei se tem união estável no Facebook. Olha, não duvido, acho que tem, hein? Mas se tiver, fica a dica aí, galera. Fica aí. Mas realmente, o Facebook serve sim como prova, né? Rede social. Total prova pra união estável, a rede social. Enfim, realmente vai ficar a cargo de tu apresentar as provas e o juiz julgar quando que realmente essa data começou. Por isso que é muito perigoso. Porque, às vezes, nesse meio tempo, tu adquiriu um bem. Sim. Aí, tu achou que ia ser só teu. E aí, no final do processo lá, de reconhecimento de solução, tu vai ter que dividir o bem com essa pessoa. Não tem um marco, assim, quando isso acontecer, virou união... Quando eu for morar junto, não é assim. Não, é uma muito coisa subjetivo. fática. É fático. E na maioria das vezes, assim, na experiência de vocês, na maioria dá briga? Dá problema? Nesses casos em que os tem casais bens envolvidos. Se separa, sim. Na maioria dá que problema. tem bens envolvidos E tu e que as briga. pessoas não têm uma data específica de quando começou. Realmente dá E briga. a briga dentro do processo é quando começou a união estável. Porque o que acontece? Então, mas tem alguns bens que são adquiridos na data X. E daí a parte alega que a união estável foi constituída depois. E a outra Entendi. diz que foi antes pra entrar esse bem específico. E vira uma novela. E geralmente quem tá errado? O juiz vai dizer. É o juiz que vai dizer, não existe geralmente quem tá não errado. existe o Porque certo. é subjetivo, né? O que pode ser uma relação de união estável pra mim pode não Tá, ser mas pra ti. por exemplo, assim, vou tentar Existiria explicar a minha linha de pensamento, tá? O pessoal começou a namorar aqui. Aí aqui adquiriu um bem, tá? Namorando. Sei lá. Não, tá junto. Tá numa união junto. estável. Tá, não, mas aí que tá.
A gente não sabe quando que se tornou união estável. Geralmente a pessoa que quer dizer, não era união estável ainda, ela realmente achava que não era ou ela sabia que era, mas Tem os quer dar uma dois. de malandro? Tem os dois. Tem o que quer dar de malandro e tem o que essa realmente é a minha achou pergunta. que Não, estava não. vivendo E no outra, namoro. tem gente que tá em união estável há 20 anos e realmente não lembra. Tipo, faz tanto tempo que eu não... Exato, tem eu gente não que lembro. não lembra Fala nem um de uma pouquinho, data né, cara? Tá específica. 20 anos, pá. Fala um É pouquinho, muito né? comum. Pior que hoje em dia Não, é muito mas é comum. que aí que tá. Não Casais nega. que não sabem quando é que começou. Não nega que tem uma união estável, mas de fato não sabem dizer quando que começou. E um diz que foi em 1990 e outro diz que foi em 1995. Existe. É, daí É, que- porque as pessoas não estabelecem mais hoje em dia, tipo, uma data X, assim, de comemoração. Ah, hoje nós iniciamos. entendi. Sei lá, eu sou muito de data. Então, assim, eu tenho todas as minhas datas guardadinhas no coração, na mente. eu não consigo... Meu marido sabe todas. Eu não esqueço porque eu comecei a namorar no Natal. Aí já me ajuda, Ah, já tá. me ajuda. Já me ajuda a lembrar, né? Malandro. Aí a gente noivou, aí eu me lembro se foi dia, porque tudo é 25, né? Acho que foi 25 de setembro. Aí me facilita porque é 25. E a gente casou no 25 de fevereiro. Então tudo é 25, Sim. então já me ajudou já um pouquinho nessa questão, né? O meu é 24, porque eu comecei a namorar com o Renan no dia do aniversário da minha irmã, que é 24 de outubro. E aí No dia do depois... aniversário do meu irmão. Sério, olha só a coincidência. E aí, dia 24 de março, a gente casou. Ah, não. Aí, Mas demorou quanto tempo? Não, pra casar, foi 8 anos. 8 anos? É que a gente não. começou a namorar muito cedo. A gente começou tá. a namorar em 2010. 2010. Aí em 2018 a gente casou. Então foram longos 8 anos. Mas realmente eu passei por todas as fases. Era ficantes, né? Mas ficantes foi 2 semanas só. Sim. Aí namoro, Não, ela e o Renan, mas... namoro, noivado. E aí depois Mas- o casamento. A Mari me conheceu quando eu tava. Namorando. Eu tava namorando Então, mas e depois eu noivando. conheci a minha esposa dia 13 de dezembro. Quantos anos tu tinha? E eu comecei a namorar com ela dia 25 de dezembro. Foi rápido, foi Foram, mesmo. foram 13 dias. Mas eu também. Mas já Eu e o conhecia ele? Renan, não, eu e o Renan, a gente Mas tu se era conheceu novinho? no meu aniversário, no dia 12 de outubro, tá? Porque eu nasci no dia das crianças. Vocês nunca tinham se visto? Não, a gente já tinha se cruzado, mas assim, não, tipo, de sentar e conversar. Tipo, a gente já tinha... Eu já tinha expulsado ele da realidade da minha casa da praia. Essa é uma história engraçada. E aí... Mas assim, eu não lembrava dele, do rosto dele. Então, assim, realmente, a gente se conheceu mesmo no dia 12 de outubro, que foi quando a gente olhou um pra cara do outro e começou a conversar. E aí a gente ficou, e aí... O dia 24 de outubro ele já me pediu em namoro. Ah, foi rápido. Eu fui Foi 13 dias. Não, eu tinha 23. Já. É que a Marina e o Renan é tipo de novinho? Vocês tinham o quê, amiga? Eu tinha 16 e ele É, 17. eu tinha Romance da vida. 23 para 24 e a Vanessa 20, eu acho. Ela é mais nova que eu. Bom, eu infelizmente não tenho histórias românticas pra contar, galera. Não tô podendo intervir vocês assim. Não tão. Não cheguei ainda lá. Não, mas teve vários namorados legais. Mas não cabe ressaltar aqui. Deixamos. Fez contrato ou não fez contrato? Ai, tá aí o problema. Ai, não, agora o próximo eu vou fazer contrato. Eu vou fazer. Mas Obrigando tem um ele a... vizinho. Mas Faz tem o contrato vizinho. obrigando ele a casar contigo. Te obrigo a casar. Não, eu vou fazer contrato, mas assim... Vamos ver. Pergunta número 6, valendo R$1 milhão. Posso mudar, isso aqui é interessante, né? Posso mudar o regime de casamento depois de casado? Sim. Sim, pode sim. Só que fiquei casado, que é a pergunta? Sim, Depois de casada. Pode mudar, mas tem que ser através de ação judicial. Tem que fazer uma justificativa, assim, de leve pro juiz, com o intuito de não fraudar direitos de terceiro, né? Mas pode sim. Essa daqui é uma a pouco ação o simples. casal... A justificativa não contraiu precisa alguma ser dívida. grandiosa, porque é uma escolha particular do casal. A ação é mais pra ver que não tem nenhum credor sendo fraudado pela mudança do regime de bens do eles não casal contraíram alguma dívida e aí Ah. agora querem mudar o... Ou o cara tá ameaçando a mulher de morte se não mudar o regime? Não, pra se também... livrar de- também pra se livrar dá aquela analisada, assim, né? Básica, mas não, realmente Mas pode? normalmente... Pode.
É uma funçãozinha, mas pode. Sim. Esses contratos de namoro e união estável retroagem? Então... Vocês escrevem umas palavras difíceis aqui. Não, a pessoa fez essa pergunta, não foi a perguntou. gente. Ah, Não foi é. a gente. Retroagem. Eu ainda perguntei pra Marina, mas essa pessoa é do direito, né? Pra falar em retroação. Aí, sim, retroagem. O que acontece? A data de... Tá, no contrato de namoro, a data de... Tá, tanto no contrato de união estável quanto no contrato de namoro, a data de início, sim, pode retroagir. A única diferença é que como não tem efeitos patrimoniais no contrato de namoro, então não... Tá tudo certo, vai retroagir ali pra data de início. Digamos que a gente fez o contrato de namoro agora em agosto de 2016... E a gente tá em 2023, tô com 2018 na cabeça. Tá, a gente fez agora o contrato de namoro, em junho de 2023. Mas a nosso namoro, na realidade, começou em janeiro de 2023. A gente pode expor lá no contrato que a relação começou naquele dia. Não tem problema, é retroage. Acontece que na união estável, tu também pode expor que realmente... A gente se lembrou que foi antes disso. Então, tu por exemplo, fui formalizar minha união estável agora, em junho de 2023. Mas, na realidade, nossa união estável começou lá em junho de 2018. Uhum. Tem como tu formalizar e escrever no contrato de união estável que a união estável começou lá atrás. Uhum. Só que durante esse período de 5 anos, o que vai vigorar é o regime da comunhão parcial de bens. Que é o regime legal. Mesmo que nesse contrato que você está formalizando agora, disponha um regime de bens diverso. Então, assim, nesses últimos 5 anos vai vigorar o da comunhão parcial, e se aí vocês estipularem outro regime diverso, seja o da separação total, da comunhão universal, aí sim, a partir da data em que foi formalizado esse contrato, é que vai passar a vigorar esse regime que vocês escolheram. Mas, obrigatoriamente, durante esses 5 anos em que a relação não foi formalizada, vai vigorar o regime da comunhão parcial. Interessante. É isso aí, pessoal, viu? Não se enrolem. Não. É importante prevenir. Não se enrolem. Literalmente. Pergunta número 8. Estamos chegando já aí na reta final. É possível que outras partes contestem união estável? Por exemplo, filhos para fins de partilha? Essa tá muito em alta por causa da fofoca do caso do Gugu. Do Gugu, Sério, no Instagram estão falando direto sobre esse caso aí. Mas pode sim. Inclusive, quando terceiros contestando união estável é comum no caso ali de inventário, né? Quando às vezes o casal não tinha formalizado uma união estável, então os filhos ou o pai da pessoa que faleceu vai lá e contesta dizendo que não existia uma união estável, com o intuito de tirar esse companheiro, né, ou companheira da sucessão para ele não ser herdeiro. Então é bem comum, é o caso ali que acho que a Marina pode falar melhor do Gugu que tá acontecendo, que eles estão tentando Eles tirar. não resolveram ainda? Que eu saiba, não. Não resolveram. Eles estão tentando tentando tirar a companheira, porque tecnicamente dizem que eles só tinham um contrato de geração de filhos com ela, né? Que eles não tinham uma relação de união estável. Porque, na verdade, ele era homossexual e tinha um marido, um namorado. Exato. Que parece que também tá no bolo, né? Que também tá no bolo. Esse companheiro, que tá tentando ser companheiro. Temos 2 companheiros E aí, como ele não deixou nada em testamento pra ela, né? Porque ele fez um testamento, só deixou, acho que pra irmã e pra mãe e pros filhos. Aí estão tentando caracterizar a união estável com ela, né? Enfim, aí eu sei que agora a fofoca é que tem um filho que apoia ela, ou não, é o que não... Não, acho que as filhas apoiam a mãe e o filho não. Isso a gente tá falando tudo baseado em fofoca, né? É, Porque a gente não tem total. acesso aos autos, mas as fofocas são essas. Que no caso dele também, assim, né? Uma fortuna envolvida, assim, né? Não é um Passat e uma casa do Minha Casa Minha Vida financiada, deve ter muitos bens envolvidos, enfim, né? E sempre que falece um artista, assim, aparece um namorado, uma namorada, não, a gente tava há 20 anos junto, ninguém nunca soube, sempre aparece, né? Mas falando em artista, sabe uma pessoa que faleceu e eu queria muito ter ouvido falar no inventário dele e ninguém nunca falou nada? Foi o Catra. Ele tinha 50 Porque ele filhos, tinha né? várias Não eram esposas, 50 relações filhos. simultâneas, 300 filhos. Ninguém nunca falou do inventário dele. Interessante. Mas será que fizeram já? Ai, amiga, Sabe que ele era advogado, né?
Sério? Ele era advogado. Ah, eu não sabia. Nossa, É. então agora deve ser melhor ainda. Aham. porque Mas eu queria não, muito mas ver será o que já inventário dele. fizeram o inventário? Porque Ah, eu daqui a acho pouco que nem Porque começaram. deve demorar, porque dividir pra 50 pessoas, né? Não, e a parte ali das uniões simultâneas que ele tinha. Era muita coisa. Realmente isso Isso seria aí dá muito- bastante... Isso é uma lei nova. Inventário, legal. Se Mas surge eu uma queria- nova lei no Brasil. Eu queria fazer esse estudo aí desse processo. Verdade, seria bem legal. Tudo do Catra. Aham. Que loucura, né? O direito aí é bem interessante. Uhum. Vá. Olha. Pergunta número 9. Essa aqui também deve ser bem comum, né? Porque tem a ver com Muito. imóvel financiado, né? Aham. Adquirir um imóvel financiado antes de casar, como eu fico caso separamos? Isso deve... Não, essa pergunta é muito interessante porque houve alterações recentes, né, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E aí, até dezembro de 2021, eles entendiam que mesmo que tu adquirisse... eu adquiri um imóvel financiado, aí solteira. Aí, nesse meio tempo, eu casei, comecei a viver em união estável. E aí, fui quitando ao longo dessa relação o apartamento. Daí, a gente resolve se divorciar. Aí, o entendimento era que eu tinha que fazer o cálculo de todas essas parcelas que eu paguei. Metade seria da pessoa. Eles entendiam que eu teria que dividir metade dessas parcelas todas que eu havia quitado durante a relação com a pessoa. Só que esse entendimento mudou depois dessa data, de dezembro de 2021, em conformidade com o Código Civil, que entende que os bens adquiridos, e aí entra o que a gente falou sobre o regime da comunhão parcial, né? De que os bens adquiridos antes de um casamento ou de uma união estável não entram, né, na comunicação do patrimônio. Ou seja, o que eu adquiria antes não vai ser partilhado com a pessoa em caso de divórcio. Então, foi esse o entendimento que o STJ alterou. Que hoje em dia... Recentemente, né? Recentemente. Que agora o imóvel financiado, mesmo que adquirido anteriormente, né, ao casamento, e ainda as parcelas continuem sendo pagas durante o relacionamento, não há mais essa comunicação, essa divisão. O imóvel daí vai continuar sendo meu daí. O que, a meu ver, é o correto, né? Porque Independente Do regime? Do regime. Não, aí que tá. Daí, isso em se tratando do regime da comunhão parcial. É. Porque no da separação total, Sim, nada claro. comunica. Cada um E o da comunhão Mas tu universal, acha- tudo comunica. Mas, por exemplo, assim, né? Comprei uma casa, paguei um ano, tá? Tá. 12 parcelas, casei. Aí eu tenho mais 29 anos para pagar e provavelmente pode ser, o homem comprou ou a mulher comprou e o homem vai ajudar a pagar, ou vice-versa, né? Ele não seria dono disso também? Sim, aí entra essa questão. Realmente, se houve ajuda, eu acho ok realmente haver a partilha. Porque eu acho Mas, que é o mais provável, muitas né? vezes, as pessoas, como a gente diz, como é subjetivo hoje em dia, se tu não sabe, tu ainda tá namorando e daí quando vê, tu já caracterizou a união estável. A questão de organização financeira do casal também, né? Principalmente porque um financiamento Aí, se hoje é de 30 anos, por exemplo. É uma Aí, coisa se realmente é só a pessoa que comprou anteriormente que tá pagando as parcelas, aí eu acho justo realmente esse entendimento. né? Mas eu acho que a dica é assim, ó. Se tu tá num casamento, numa união estável, no regime parcial de bens, se tu tá pagando sozinho a parcela do financiamento, Formaliza. a guarda relação. os recibos. Guarda Tira os foto, comprovantes. paga no dinheiro na lotérica e tira uma foto. Tô aqui pagando, ó. Não, ou Diquinha. formaliza. E aí exclui, enfim, esse bem, enfim, qualquer coisa. Guarda os E comprovantes. guarda os comprovantes. A gente vai para a última pergunta. Eu acho que ela já tem bastante a ver com o que a gente já falou anteriormente aqui, mas vamos ressaltar, né? Não tenho bens, vale a pena formalizar a minha relação? Um dia... não, essa aqui é a resposta, né? Tô lendo aqui, né? Mas é aí. Sim, isso a gente falou bastante, a gente já né? falou bastante no Sim, começo, sim, né? aí é que tu tem que formalizar, até porque tu fica resguardada desde o início. E principalmente na parcial de bens, que se tu não fala nada, tu cai nesse regime da parcial. Tudo que tu for adquirir vai ser comunicado com o teu parceiro, né? Então, claro, tem que... Até porque um dia a pessoa vai ter. E é melhor, muito, muito melhor, prevenir do que remediar. Assim, Sim. ninguém compra a paz de ter uma relação formalizada e não ter que passar por perrengue de processo judicial
em caso de divórcio, coisa, isso porque as partes estão brigando. Claro que se as partes também resolverem se divorciar, tudo no consenso, tudo é muito bom. Mas, assim, quando passa pra questão da briga, de ter que comprovar as coisas, é terrível. A gente aqui no Direito de Família, a gente tá tentando puxar as pessoas pra gente prestar uns serviços legais, né? Planejamento, pacto antinupcial, e não só divórcio, né? Não só na tragédia. É muito engraçado. Só lembro no advogado na hora que o pepino já aconteceu. E tu fala que tu é advogado familiarista. Nossa, tu faz divórcio. Ninguém fala, ai, tu pode fazer meu pacto antinupcial. Não, o meu contrato de não sei o namoro. quê. Então, assim, a gente tá tentando mostrar o quanto é importante essa prevenção e deixar a vida regradinha, assim. Normalmente, as pessoas aprendem isso depois de já ter passado por algum divórcio, algum É que quase em tudo na vida, as pessoas ninguém quer prevenir o problema, né? Só quer tentar depois solucionar. Acho que isso... E também é um pouco do brasileiro, né? A gente vai levando a vida e... não precisa, deixa a vida nos levar. A vida, ela é... Todo mundo tem um pouquinho disso, mas a gente tenta mostrar esse outro lado, que é bem importante prevenir mesmo. Legal, gente, legal. Já fomos aí 1 hora de conversa. Acho que a gente conseguiu aí tirar bastante dúvidas. A gente tinha mais alguns, né? Alguns aí, mas acho que se a gente for todos, a gente vai ficar mais 1 hora conversando aqui. É um papo que flui também. Foi bem legal. Tenho os sobrenomes dos casais só, que essa é legal até, né? De falar. Do sobrenome? Dos casais. Como é que era a pergunta? Não era pergunta, era só um assunto mesmo. Qual que é? De expor. Não, que o sobrenome dos casais hoje, eles podem ser alterados, né? Que tanto o homem quanto a mulher podem adquirir o sobrenome um do outro. Mas quando eu casei, não dava pra tirar. Como tirar? Como assim tirar? Não podia. A Vanessa queria tirar o Silva do nome dela. E não deixaram? Não. Porque ela não queria mais ser Silva, né? Daí ficou Vanessa da Silva Sabará Guerin. Que realmente não podia suprimir antigamente. Aí Nossa, antigamente... Mas que ano tu casou? Não, 2012. Não, mas não, gente. Mas, tipo, a minha mãe, por exemplo, quando casou com meu pai, ela... mas isso, eu acho que isso... Ela suprimiu? Isso é uma... Então podia. Porque quando a minha mãe casou, ela acrescentou. Eu sei que podia, mas essa lei é nacional ou existe lei municipal pra isso, por exemplo? Não, nacional. A Vanessa quis tirar. Não. Será? Ou deixava o nome. Ou deixava o nome igual. Pode ser coisa do cartório, porque cada cartório. É que nem cada juiz uma sentença, cada cartório cada também. Cada crime é uma sentença. Hoje em dia também é que antigamente tinha aquela história de que só a mulher tinha que pegar o sobrenome do homem. Hoje não tem mais isso. A mulher e o homem podem pegar o sobrenome do outro. Que tem até aquele casal de humoristas, a Tata Staniek e o Cocello. Ambos pegaram o sobrenome um do outro. Eu tenho um conhecido que quando casou, agora já se divorciou, né? Mas quando ele casou, ele pegou o nome da mulher, né? Isso. Foi a impressão dela, assim, tem que botar meu nome, não sei porquê. Se assim. trocar, assim. Porque eu até comentei esses dias no meu Instagram. Eu vejo muito mulheres pegando o sobrenome do homem, mas eu conheço pouquíssimos. Se não, não sei se eu conheço, eu só conheci esse aí. Homem que pegou o sobrenome da mulher também. Geralmente, quando a mulher é famosa, ele quer criar uma vantagem em cima, né? Vou aproveitar esse sobrenome aí. E outra coisa que é legal de falar, se tu se separa, né, se divorcia, tu não é obrigada a retirar o sobrenome do ex. E tem muita gente que permanece Mas com o quem é que vai querer ficar daí? É tratado como um direito personalíssimo. Então, porque se tu adquiriu aquele nome, tu pode manter. Às vezes faz uma imagem profissional com aquele sobrenome. Por exemplo, aquela mulher fitness lá, aquela Gabriela Pugliese. Exato. O Pugliese era do ex dela, não era dela. E ela permaneceu. É verdade. Permaneceu até hoje. Bem lembrado. Verdade. Não, e hoje em dia também... ela é conhecida como a Pugli, todo mundo fala. E hoje em dia também, se quiser alterar ou adotar, tipo, tirar o sobrenome, me separei, ou não quero, eu tô no meio do casamento, não quero mais o sobrenome, dá pra alterar tranquilamente no tabelionato. Dá pra Vanessa tirar o Silva, então, se quiser agora. Não precisa ação judicial. Não precisa, dá. Mas agora... Hoje ela pode procurar quando ela casou, tabelionato teve que fazer mudar, todos os documentos de novo. Agora tem que fazer tudo de novo. Exato, agora esse deixa é assim. o problema. Eu pensei muito em será que eu coloco ou não? Eu achei que Marina, ia perder um pouco a minha identidade. Tu colocou? Não coloquei. Vocês não mudaram nada? E também achei que era muita função essa coisa de mudar tudo. Como a Vanessa tinha mudado de estado, que
ela era de Santa Catarina, daí acabou tendo que fazer RG novo e tal. Já aproveitou, assim, né? Mas teve que fazer... Mas não, eu não coloquei. E também fica a dica, né? Quem não quiser colocar hoje não é mais obrigatório, não não. precisa. A minha mãe tá casada com meu pai há 40 anos e por algum motivo, quando a conta da água vem no nome dela. E por algum motivo vem no nome de solteira até hoje, assim. Não. Porque eu acho que ela tinha uma identidade... Pode e não ser, atualizou. Quando ela fez, ela tinha uma identidade velha e fez com aquela e ficou. Até hoje, viu? O nome de solteira por 40 anos de casada. Mas acontece muito. Uma cliente aconteceu exatamente isso. Eu fui entrar com uma ação e daí ela me passou o comprovante de residência e não era o nome dela. E ela, meu nome de solteiro, não sei, mas sempre veio com o nome de solteiro. É bem comum, bem comum. Eu tô com o mesmo nome, só a Vanessa aqui. Acrescentou no final, né? Ela queria ter... Todo mundo é Silva, né? 80% do brasileiro é Silva. Vocês não são Silva? Não. Mas eu tenho Almeida no nome. Almeida é comumzinho também. Mas tem Varela, né? Tem Almeida Varela, pra dar uma quebradinha. O Rauter não existe muitos, né? Não, Rauter não existe muitos, não. Mas eu tenho Fortes de Castro também. Mas também não é tão, assim, comum. Fortes até acho que tem mais. Os meus sobrenomes não são tão comuns, assim, né? Celau Guerin, né? Nossa, não é nada Não, comum. não é. né? Celau tem bastante, Celau assim. tem uma... Celau tem uma meia dúzia, assim. Mas Celau eu já escutei. tem um telentulho, sabe que coisa de botar entulho, que é Celau. Mas não é da... Tem uma loja de carro aqui que é Celau. Aqui na região tem bastante Celau, assim. A Guerin não tem quase nada, assim. Gente, é isso. Foi muito bom, acho, o nosso papo aí. Foi bem legal, bem esclarecedor, né? Eu sou um cara pró-família aí. Meus votos é que vocês casem, que as pessoas casem e não se separem, né? Vamos manter que mantenham a ordem. Então, se vocês... Mas hoje em Mas se dia vocês- também é uma pergunta que me fazem muito, é se a traição hoje é uma das maiores taxas de divórcio, né? Eu ouvi falar, você deu certo. Ouvi falar que a maior taxa de divórcio é por causa de problema com dinheiro financeiro. Sério? Eu também. É? Ouvi falar que... Não sei se... Geralmente quem fala isso é os caras que ensinam sobre finança, né? Então, eu não sei se eles falam essa estatística para vender curso. Eu ouvi falar Mas que é mais por problema de dinheiro financeiro, assim, né? Eu escuto bastante no escritório, também. problema financeiro, assim. Mas eu vejo muito também que é por desavenças, assim, sobre as pessoas não conseguirem mais dialogar, não conseguirem se Também. comunicar. Eu vejo que quanto mais as pessoas perdem isso, claro. mais as pessoas Mas vão isso se que vocês estão... distanciando Essa questão de prevenção, eu acho que vale em tudo pra vida, né? Qualquer coisa que tu vá começar, se tu começa atravessado e tu não tratar os pontos, em qualquer coisa, né? Tu precisa ter... Sim, e deixar claro pro outro a tua intenção, né? Não, e é importante também dizer que quando tu faz o contrato, formaliza, seja o contrato de namoro, pacto antinupcial, escritura pública de união estável, dá pra ti já dispor ali uma maneira que seja mais amigável de terminar a relação. Se tem filhos, o casal também pode estipular ali cláusulas que realmente beneficiem o filho em caso de suposta a separação, Eu vejo que as etc. pessoas têm medo de ter conversas muito Sério. importantes. Assim, e é uma coisa que no início, quando tu namora, é muito importante que tu saiba a pessoa que tu tá, né? Conheça antes de tu entrar numa união estável, num casamento. E essas conversas difíceis têm que ser feitas. Não adianta fugir, porque, na uma hora verdade, vai vir e vai bater na e porta. E na verdade é muito melhor, né? Sim. Não ter o relacionamento do que tu começar e tu ter um problema na frente, né? Exato. Porque, enfim, né? Tem vários... Aí a gente entraria num outro coisa aí exato. teriam várias coisas que a gente poderia debater em Não, relação esse a isso, assunto né? realmente é minha paixão, porque a gente consegue trazer muitas coisas, muitas informações legais que as pessoas normalmente não Não, e sabem. exemplos tem de um monte, É, né? mas Nossa, famosos aí que saem casos. E assim, gente, então, se a gente finalizar, se você quer ter mais informações, saber mais, você pode procurar aqui, né? Nossas amigas, essa dupla, né? Essa dupla, Marina e Mariana. Inclusive, vocês podiam fazer, tipo, musiquinhas sobre isso, assim, como dupla e gravar vídeos. Ia dar uma interação legal, coisas que fossem engraçadas, assim, Não, né? o código de ética não nos permite fazer musiquinha, Não, eu acho. Puxa vida! Dancinhas Mas e musiquinhas.
Não pode? O advogado tem que manter a postura. Não, mas a gente Ah, poderia eu fazer alguns vídeos colaborativos. Ah, não, alguma coisa com assim. certeza. Mas o advogado não pode ser cantor? Infelizmente, não. É mesmo? Ai, tem um formalismo na advocacia, né? Não Ah, pode ser advogado e cantor. Mas que loucura, olha só. Olha, até pode, depende... É que conheço tu não um advogado pode... cantor, eu É ia que falar tu o tem nome Eu da conheço pessoa um. aqui. Não, mas é que tu tem que separar, tipo, as profissões. Tu não pode, por Sim. exemplo, no meio do Ficar, show... ficar cantando isso, né? Não, ficar cantando, venha para o meu escritório. Ah, não, óbvio. Não, faz uma musiquinha ali ensinando o que acontece de namoro. Não, daí não. Mas tem um formalismo, a advocacia tem um formalismo que hoje até- em dia E assim, né? é necessário, porém, hoje em dia dá pra é dar uma extremo, aliviadinha, é. né? Tá, mas vamos extremo, lá, né? extremo. Vamos lá. Tu, como cliente, né? Precisa de uma advogada. Ah, tem uma ali que é dançarina de funk. Vou contratar ela. Tu não leva. Agora, geralmente tu vai levar um pouco mais de seriedade. Se o Mas advogado essa for um pouco- história, ser um pouco a mais gente bem vestido, né? Conversa muito por causa do Instagram, do TikTok, de como tu chega até o cliente com as informações, aqueles reels que tu faz com os dedinhos pra apontar. Tem muito. A advocacia tradicional critica muito isso. Então, que digamos... Isso é mais da nossa nova geração da advocacia, realmente. tipo, tá quebrando um pouco esse Poucos- paradigma aí. Mas no sentido de que a advocacia é uma profissão séria, tradicional, em que tu não pode estar apontando para coisas e usando musiquinhas Até isso, né? de mas- fundo, sabe? A gente teve uma alteração recente no nosso código de ética referente a essa questão do Instagram, enfim, dessas questões das redes sociais mesmo. Porque teve muita crítica em volta disso na época da pandemia, né? Que daí ficou tudo Que paralisado começou, e tal. E aí, como é que a gente vai prospectar agora clientes, né? Tem que ser com Ficou na dancinha no internet TikTok. a possibilidade, né? Então... Me contrate. Não, Que Nossa, a viagem. gente mudou de assunto. Nem sei como é que a gente chegou aqui. Vamos fazer um outro só sobre isso. Então tá, gente. Voltamos no mês que vem, julho. Qual que é o nosso assunto de julho? Direito do trabalho. Direito do trabalho. Direito do trabalho é bom aí. Eu já tenho várias questões aí pra gente já tratar no direito do trabalho aí que vão ser interessantes. Mas dessa vez eu vou presidir contigo, porque Não direito do trabalho já não é a minha praia. Não é então... tua praia tanto. Eu já eu sei uma que outra E aí, coisa, e aí nós vamos vir com aquela pergunta que saiu do ar no último. Se criança pode ou não pode trabalhar. Blogueirinha mirim. Artista mirim, onde é que se encaixa? Nós vamos vir na próxima. Na próxima veio Mas quente nessa aí. esse tem que, vai ser Essa bom, porque vai estar uma familiarista e um do direito do trabalho. trabalho. Vai ser bom. Vai eu quero vai ver. dar pra construir Quero ver. uma tese boa aí. Não, nós vamos entrar na Daí vamos próxima. dizer que precisa um civilista, porque o contrato é direito civil e assim vai. E assim nós vamos tocando pra frente e ninguém resolve esse problema. Feito, gente. Tchau, tchau. Se inscreva no canal, nos acompanha aí e vai vir muito assunto bom pela frente. Tchau, tchau. Um abraço a todos.